Deus é muito bondoso, né? E misericordioso também. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. E eu escolhi estudar um tema com vocês nessa manhã, dentro da Bíblia. Um tema um tanto quanto, talvez para alguns fácil, mas talvez para alguns possa ser difícil de compreender. Vocês pararam para pensar, se Deus fosse usar, e Ele vai usar, mas ao pé da letra, a sua lei para conosco, o que aconteceria conosco? Seríamos consumidos. Seríamos consumidos. A palavra de Deus é muito clara quando fala que o salário do pecado é a morte. Deus, sendo Deus, a palavra de Deus fala que Deus é amor. Deus não tolera o pecado, mas Ele ama o pecador. E é por isso que nós não somos consumidos. Agora, por que o povo judeu, o povo israelita, ele é muito observador da lei, não é? Por que vem mensagens de reprovação para esse povo? Por que será? Porque além de seguir a lei, existe o amor de Jesus. Seguir a lei, se você cumprir a lei sem o amor de cada lado. Isso aí. Irmãos, o povo israelita, os judeus em si, eles são muito observadores da lei ao pé da letra. Só que quando Cristo veio, Ele veio para demonstrar que Deus, apesar de querer que nós cumprimos com a lei, Deus é misericordioso com nós. Agora, como usar das duas esferas, a lei e a misericórdia? Nós cantamos um hino aqui que fala sobre graça. O que é graça para vocês? Oi? Sacrifício de Cristo. O que mais? O que é graça? O amor de Cristo. O que mais? Graça, quão maravilhosa graça. Nós cantamos esse hino, muitas vezes cantamos, recantamos e não avaliamos. O que significa essa graça? Oi? Mansidão. As bênçãos. Bênçãos. Tem a questão da graça imputável e a graça que sem merecermos, nós recebemos a graça de Cristo pelo sacrifício que Ele fez por nós, que é imputado sobre nós. Imputado sobre nós. É isso mesmo.
Vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos compreender um pouquinho mais a respeito da graça de Deus para nós nessa manhã. Eu só falei que talvez para alguns é um tema fácil, já compreende com mais facilidade, mas talvez para outros ainda não compreende, né, com tanta clareza, né? E nós vamos ver aqui alguns detalhes, principalmente na época do povo judeu, né, algumas advertências que foram dadas para eles, né, pelo apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia lá no capítulo de Romanos, capítulo 10, livro de Romanos, no capítulo 10. Desculpa, 10 não, 9, tá? 9, 30 até o 33. Romanos, capítulo 9. Verso 30 ao 33. Amém? Amém. Do 30 até o 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir o que essa lei. Por quê? Por que Israel não conseguiu atingir essa lei? Por quê? O que a palavra nos fala embaixo aí, ó? Porque ela não decorreu da fé. Irmãos, se alguém tentar fazer com que você cumpra a lei de Deus e não seja decorrente da fé, você não alcança a justificação. Por isso que os judeus não alcançaram a justificação. Os judeus não eram zelosos de boas obras? Não eram? Eram zelosos de boas obras? Justiça própria. Justiça própria. Guardar a lei pela justiça própria, irmãos, não salva ninguém. Agora aqui fala que os gentios que não buscavam essa justificação, eles alcançaram. Mas por que eles alcançaram? Confiar totalmente em Jesus. Porque foi decorrente da fé. Eles passaram a acreditar, a crer em Jesus Cristo, né? A crer em Jesus. Então o 32 aí fala, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, ou seja, tropeçaram em Cristo, né? Pedra de tropeço, como está escrito em eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crer não será o quê? Confundido. Irmãos, agora vamos lá para Romanos no capítulo 16, verso 25. Romanos 16, verso 25. Amém? Ora, aquele que é poderoso para vos o quê? Confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de quem? De Jesus Cristo, conforme a revelação de quê? Do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Que mistério é esse? Que mistério é esse? Um mistério guardado
em silêncio nos tempos eternos. Que mistério é esse, irmãos? Fala mais alto. A justificação de Cristo. A justificação de Cristo, irmãos. Irmãos, toda vez que você vê essa palavra mistério na palavra de Deus, né, é sempre algo que Deus está trazendo para nós. Por exemplo, Daniel revelou os mistérios que o rei Nabucodonosor teve através daqueles sonhos, que nem ele lembrava mais do sonho. E Deus trouxe a Daniel a revelação desses mistérios, ok? Aqui Paulo, em várias passagens das Escrituras, cita um mistério de Deus, né? Guardado em silêncio desde os tempos eternos. Que mistério é esse? Jesus Cristo, irmãos. Esse mistério é agora como que um Deus, por exemplo, o inimigo ele é muito astuto. E diante do inimigo, ele fala para Deus o seguinte: sua lei fala que se transgredir ela, deve o quê? Morrer. Ou seja, o salário do pecado é a morte. O inimigo então ele está sempre acusando diante de Deus nós, porque nós somos pecadores. Então o inimigo quer falar assim: ó, já que o Senhor fala que o Senhor é justiça, então, ou seja, a justiça não é fazer tudo o que é correto, e o que é correto não é se transgredir, tem que morrer. Então o inimigo ele quer acusar. Então o inimigo fala: opa, se os teus filhos lá pecaram, então eles têm que morrer. Só, irmãos, que Deus, além de ser justiça, ele também é o quê? Misericórdia. Ele é amor. Amor, né, é misericórdia. Agora, se Deus usasse só de misericórdia e salvasse todo mundo, o inimigo ia falar também: ó, você também não está sendo justo. Por quê? Porque você está usando de misericórdia com eles, e a tua lei, onde que ela fica? Está vendo, irmãos, o dilema entre a lei e a misericórdia agora? Diante de Deus. Mas esse dilema, irmão, porque o inimigo quer colocar, ele quer mostrar para Deus que não há solução para nós, porque nós somos pecadores. Só que a palavra fala aqui para nós que tem um mistério, né, que está em silêncio desde os tempos eternos. Que mistério é esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Deus, irmãos, na sua infinita sabedoria e onipotência, Deus sabia que um dia um dos seres criado por Ele poderia cair. E para que não chegasse nesse dilema, se um ser cair, ele teria que morrer e morrer eternamente, né? Para que a lei fosse cumprida, ou para que ele pudesse usar de misericórdia, e onde ficaria o papel da lei, ele então gerou o seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o mistério de Deus, irmãos, que ficou em silêncio desde os tempos eternos. Por que ficou em silêncio? Porque os judeus não compreenderam. E Paulo, quando ele foi chamado para o Evangelho, irmãos, ele compreendeu esse mistério. E agora ele tinha que pregar esse mistério para todos, né? A todo mundo, porque através das suas pregações, a mensagem dele chegou a todo mundo. E hoje, irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Graça é um dom imerecido, porque nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Agora, significa que se nós somos salvos pela graça, nós não precisamos mais guardar a lei? Não. É aí que entra agora o cumprimento desse mistério no nosso mundo. Quando Jesus Cristo veio agora, nasceu
de uma mulher, morou numa casinha humilde, afastado dos grandes centros, foi obediente a seu pai e a sua mãe, nunca maltratou um amigo, uma pessoa sequer, iniciou-se o seu ministério, escolheu 12 pessoas para que pudesse testemunhar desse ministério, trabalhou com essas pessoas, o caráter dessas pessoas, e nós sabemos que não eram caráter fáceis, pelos exemplos que nós temos registrados na Bíblia, viveu, morreu, ressuscitou, e hoje está no santuário celestial intercedendo por mim e por você. Esse é o grande mistério de Deus que foi revelado. E os judeus, irmãos, infelizmente, até hoje muitos ainda não aceitam. Muitos, não são todos mais. Porque tem judeus que aceitam a Cristo Jesus. Vamos lá em Romanos agora, no capítulo 1. Do verso 15 a 18, Paulo vai explicar para nós um pouquinho melhor. Capítulo 1, do versos 15 até o 18. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o quê? O Evangelho também a vós, outros em Roma. Irmãos, imagina agora o povo israelita, Paulo agora pregando para os romanos, romanos esse na qual estava subjugando o povo de Israel naquela época. Roma que subjugava que tinha todo o poderio naquela época. Então, e eles que subjugavam os países. Israel era um desses países que eram dirigidos ou reinados por um governador romano. E Paulo agora começa também a pregar para os romanos. E ele vem falando da seguinte forma: pois não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do... Então Paulo vem falando que a salvação ela era tanto para os judeus agora quanto para os gentios. Por isso que ele agora saiu a pregar para Corinto lá na Grécia, para os efésios na Ásia, para os romanos ali na Europa. E Paulo agora começou a expandir o Evangelho para todos. E no versículo 17 fala assim, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. No Evangelho. Como? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá pela fé, irmãos. O justo não viverá pela obediência da lei ao pé da lei, ao pé da letra, mas ele vai viver por fé. E a fé em Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, nós temos que tomar um certo cuidado, porque eu não posso pegar a Naira aqui, por exemplo, a Naira é meu exemplo. Não, Jesus Cristo é meu exemplo. E assim como Jesus Cristo é meu exemplo, é exemplo dela também, e exemplo de cada um de nós que estamos aqui também. Por que Jesus Cristo é o nosso exemplo? Porque Ele não pecou. Eu posso pecar, qualquer um de vocês podem pecar, e nós podemos nos decepcionar, pegando alguém como referência para as nossas vidas. Nós podemos nos decepcionar, porque todos nós, irmãos, somos pecadores. Por um só entrou o pecado ao mundo, e o pecado passou a todos.
Nós não somos filhos de Adão? Adão não pecou? Então nós somos pecadores também. Mas por um só, irmãos, entrou também a justiça e a misericórdia, que é Cristo Jesus. E por meio dele nós podemos buscar o exemplo em quem? Nele. Para que possamos ser salvos. Para que possamos ser salvos. Paulo, irmãos, vem mostrando então que ele agora não se envergonhava mais do Evangelho. E eu te faço uma pergunta nessa manhã. Tem você vergonha do Evangelho que você participa hoje? Tem você vergonha de falar, né, de todo o conhecimento que você já adquiriu e ainda está por adquirir a outras pessoas? Não podemos ter vergonha. Paulo falou assim que este Evangelho, agora ele não se envergonhava mais dele, porque este Evangelho é o que? É o poder de Deus para a salvação. E se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, irmão, significa que Deus quem atua em nós, pelo seu poder, pelo poder do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Irmãos, nós temos muito que aprender ainda a respeito desse tema de justificação pela fé. Nós temos muito que aprender ainda com o exemplo de Cristo Jesus, que veio a este mundo, viveu uma vida como a nossa vida, viveu sem pecar, morreu sem pecar, e é por isso que ele hoje se encontra no santuário celestial e pode interceder por nós, porque ele fala assim: eu vivi as suas lutas, Guilherme. Eu sei as provações que você está passando, porque eu vivi elas também na terra. Enquanto eu andei nesse mundo, eu fui tentado como você está sendo tentado. Todas as tentações, irmãos, que nós sofremos, Jesus Cristo sofreu. Ele sofreu, irmãos, mas não pecou. Por que Jesus Cristo não pecou? Por quê? Ele mantinha uma comunhão constante com o Pai. Como é que está a nossa comunhão para com o Pai? É o que nós devemos fazer hoje. Ter uma comunhão. Irmãos, Jesus Cristo não pecou porque ele esvaziou-se do seu próprio eu. Eu não vejo nenhuma passagem na Bíblia que Jesus Cristo fala assim: ó, eu faço isso para mim, para engrandecimento próprio, porque se ele fizesse, ele estaria pecando. Mas quando a palavra fala assim que ele esvaziou, primeiramente fala assim: ele não usurpou ser igual a quem? A Deus, que é o seu Pai, correto? Ele não usurpou a ser igual a Deus. Sendo filho de Deus, irmãos, ele poderia falar que queria ser igual ao Pai, mas ele falou assim: não, ele não usurpou querer ser igual a Deus, né? E quando fala que ele se esvaziou de si próprio agora, do seu próprio eu, para quê? Para que o Pai pudesse viver nele. E você já viu uma passagem que fala assim, ó: Senhor, mostra-nos o Pai? E o que ele fala? Quanto tempo estou convosco? Há quanto tempo estou convosco e não me conheces? Porque as obras que eu faço, não faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem as efetua. Ele não falou isso? Ele vem demonstrando, irmãos, que ele estava vazio do seu próprio eu, o Pai habitava nele, e ele fazia agora as obras do Pai. E é isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos. Se nós conhecemos Jesus, se nós temos esse relacionamento com Jesus, nós conhecemos o Pai, porque Jesus é a expressa imagem do Pai. E quando na criação ele falou: façamos o homem a nossa própria imagem, irmãos, é nesse sentido, né? De nós agora querer esvaziarmos o nosso próprio eu, né? E deixar Deus habitar em nós por meio de seu Filho Jesus Cristo, porque o Filho ele não viveu nada para si próprio, mas tudo que ele fez ele faz para o Pai. E nós agora também devemos viver uma vida para quem? Para Deus, para Cristo.
Essa é a essência do Evangelho. E muitas vezes nós decaímos: Senhor, mas por que eu estou pecando de novo? Senhor, por que eu estou com pensamentos impuros novamente? Por causa do eu, o orgulho, o egoísmo. E voltando um pouquinho, você falou lá de Romanos capítulo 9, foi nesse ponto aí que o Israel antigo pecou, da arrogância, né? Em acreditar que o eu faço as obras podia salvar aquele povo. Então muitas vezes a gente pensa, eu faço isso, eu estou fazendo isso, não preciso de tal coisa, né? Nessa arrogância aí que muitas vezes muita gente se perdeu e tem estado se perdendo também nos vídeos. Ou seja, eu guardo o sábado o seguinte: eu pôr do sol, eu estou aqui, não faço mais nada, espero dar outro pôr do sol e para mim começar a fazer outra coisa. Não é dessa forma que o nosso Deus quer de nós. Ele quer que nós guardamos o sábado, mas que nós guardamos numa inteireza de coração para com o Filho, para com Cristo. Para que haja um esvaziamento da nossa parte e para que o Filho de Deus possa habitar na minha vida e na sua vida também. Essa é a essência do Evangelho para nós, irmãos. Mas vamos lá. Paulo fala em anunciar o Evangelho. Qual era o Evangelho? Que Evangelho era esse? Jesus. Que Evangelho era esse aí? Esse. O Evangelho de Cristo, a justiça de Cristo, o Evangelho, a prática, a vida, a essência que Jesus Cristo veio e viveu nesse mundo, irmãos. Esse é o Evangelho. A vida de Jesus nesse mundo é o Evangelho. É o nosso exemplo. É o Evangelho que nós devemos viver aqui também. Porque ele explicou, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Do céu se detém, irmãos, a ira de Deus sobre toda forma de injustiça, de impiedade dos homens, que detêm a verdade e a mentira. Lá em Romanos, no capítulo 3, verso 10, o que é que fala para nós? Ninguém sabe de qual? 3:10, olha lá para nós o que é que fala. Não há nenhum sequer. Não há nenhum justo nesse mundo, nenhum sequer. Então, irmãos, se não há nenhum justo nesse mundo, vem então a seguinte pergunta: como pode um Deus justo justificar um injusto? Somente através da graça de Cristo. Somente mediante a graça e a justiça de Cristo. Outra pergunta: como ser misericordioso com os transgressores da lei de Deus e consistente com os reclamos da justiça divina? Como ser misericordioso, e não ser misericordioso e ainda ser zeloso com a sua lei? Como? Também através da graça de Cristo. Como pode atribuir justiça, a um injusto que não tem? Somente através de Cristo. As perguntas, irmãos, são todas fáceis de responder. Somente mediante Cristo Jesus. Dentre essas acusações de Satanás, essa parecia ser a mais destacada. Deus não poderia ser ao mesmo tempo justo e misericordioso para com o pecador. Para Satanás, não poderia haver esse plano de Deus usar ao mesmo tempo da sua justiça. E se Deus usasse a justiça sem misericórdia, o que aconteceria com nós? Seríamos consumidos, mortos.
E se ele usasse só da misericórdia, como ficaria a lei? Então esse, irmãos, agora é aí que entra o mistério de Deus, que foi dado nos tempos eternos ainda, né? E que os judeus não compreenderam. Mas os gentios compreenderam. Por que os gentios compreenderam? Porque esse mistério, ele é decorrido de quê? De fé em fé. Engraçado que não fala só de fé, é de fé em fé. Sabe por quê? A nossa fé, ela deve ser o quê? Progressiva. A cada dia eu tenho que crescer mais na fé. A cada dia eu tenho que aprender mais de Cristo. E quanto mais eu aprendo de Cristo, mais eu tenho motivos para me andar conforme Ele andou. Então, para Satanás, né, ficaria da seguinte forma: se Deus usasse apenas a sua justiça, o homem deveria o quê? Morrer, pois o salário do pecado é a morte, correto? A Bíblia fala isso para nós. Se Deus usasse somente de misericórdia, Ele podia perdoar os pecadores sem levar em conta suas leis e sua justiça? Também não. Se Ele usasse só de misericórdia. Então, por isso que Ele teve que usar de misericórdia e de justiça. A justiça não é a prática de tudo que é verdadeiro, tudo que é correto? Qual foi o único que usou sempre de verdade e que andou de uma forma correta neste mundo? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse é o mistério de Deus, irmãos, revelado para nós. Revelado para os judeus, eles não aceitaram. O amor de Deus, mas o amor de Deus havia provido um meio pelo qual o Filho de Deus tornar-se-ia o substituto do homem. Essa é a primeira resposta. Como que Deus, né, usaria a sua justiça se o homem teria que morrer? Ou seja, o amor dele é tão grande que ele já havia provido um meio pelo qual o seu Filho, né, tornar-se-ia agora o substituto do homem. Vamos voltar lá para o Éden. Adão, não coma do fruto dessa árvore, porque o dia em que dela comer, certamente o quê? O inimigo, irmãos, ele entra sempre com um pedaço da verdade e uma parte de mentira. O inimigo agora chegou e falou assim: não, vocês podem comer, porque o dia que vocês comer, vocês não vão o quê? Morrer e vão tornar-se conhecedores do bem e do mal. Ele usou uma parte da verdade aí? Usou? Mas ele usou de uma parte da mentira também. Ele falou que se eles comessem, eles o que? Não morreriam. Agora, irmãos, aí é que está o segredo e o mistério de Deus revelado, que os judeus deveriam compreender. Porque, já que os judeus gostavam muito de usar a lei ao pé da letra, quando Adão pecou, no ato do pecado de Adão ali, ele teria que automaticamente, então, morrer. Correto? Automaticamente. Só, irmãos, que Deus, na sua infinita sabedoria, né, de ter já utilizado desse plano lá nos tempos eternos e ter gerado o seu Filho para que, se viesse a acontecer, o Filho pudesse vir e morrer no nosso lugar. O que Deus faz aqui agora, então? Ele mostra para Adão, né, que Adão não morreria naquele momento, mas Adão agora compreenderia que o Filho de Deus viria morrer por causa do pecado dele ali, para conceder ele, então, que a salvação. Pode falar. Deus levantou este padre ali do céu. Depois de um tempo que
ele não ter maldade sem arrepender, por causa do coração dele. Eu vejo que os judeus, apesar de eles fazerem todo o sacrifício diário, todos os dias eles matavam um cordeirinho, mas virou algo tão rotineiro que eles esqueceram o significado do porquê que aquele cordeiro morria, quem representava o cordeiro, o que todo aquele simbolismo que eles faziam representava para eles. E isso pode chegar até mesmo nos nossos dias, da gente pegar um costume e esquecer o que aquilo representa para nós. Tornar rotineiro nas nossas vidas e esquecer a essência do Evangelho de Cristo. Exatamente. Nesse sentido aí, é o próprio sábado. Porque muitas vezes a gente para, sexta-feira não por sol, mas por que tomar no sábado? Qual que é a essência, né, que você mencionou, né, da guarda do sábado? Né? E a gente acaba esquecendo também, por virar uma coisa mecânica, né, uma coisa rotineira. Né? Então, irmãos, agora, se Deus utilizasse então somente de justiça, Adão, ao comer do fruto, ele deveria o quê? Morrer. Mas Satanás ia acusar Deus. Por que Satanás ia acusar Deus? Você não é misericordioso. O Senhor não se fala que é um Deus de amor? Cadê? Onde que está o amor? Está entendendo, irmãos? Está entendendo a luta do que é a justiça de Deus? Justiça, tudo que é reto, tudo que é correto, né? Tudo que tem que se fazer mediante a verdade, né? E agora Deus utilizar de misericórdia. Se Deus utiliza da morte de Adão no ato que ele pecou, né? Satanás vai falar, mas pega aí, o Senhor é um Deus tirano. Aonde que está o seu amor? Aonde que está a sua misericórdia? Na guerra que nós vivemos, irmãos, entre o bem e o mal, o que está em jogo, você sabe o que é? A honra de Deus. Oi? A honra de Deus. O caráter de Deus é que está em jogo. A nossa vida também está em jogo, irmãos, o nosso caráter. Nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Se Deus não tem um caráter perfeito, seu filho não tem um caráter perfeito, o que é que Deus vai requerer de nós também? Um caráter perfeito. Por quê? Que quando nós estudamos, nós falamos que o que nós vamos herdar dessa vida, que a única coisa que nós vamos herdar é o quê? O nosso caráter. E se nós temos que trabalhar uma coisa na nossa vida, irmãos, é o nosso caráter. Para que o nosso caráter seja moldado a cada dia, né, pelas mãos do Criador, né, possa ser burilado, né, pelas mãos do Criador, para que nós possamos nos aperfeiçoar a cada dia, vivendo uma vida assim como Cristo viveu. Não adianta, irmãos, nós achar que vamos ser salvos que estão guardando o sábado só? Não. Não adianta achar que vamos ser salvos porque não estão adulterando? Não. Até porque, irmãos, a lei, ela é muito mais do que isso, do que somente guardar sábado, do que somente adulterar, do que somente não terás outros deuses diante de mim, adoração. É muito mais complexa do que só aqueles 10. É muito mais complexa, irmãos. Só que a essência da lei é o que o inimigo quer quebrar na nossa vida. Quando nós pegamos, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos somente no campo espiritual de não ter um outro Deus, de não ter um Baal. Mas quantas vezes, irmãos, nós fazemos de um bem material um Deus na nossa vida? Quantas vezes nós, não, o meu carro ali é meu, é meu xodó, eu não empresto, eu não te levo em lugar nenhum, só eu ando nele. Quantas
quantas vezes nós fazemos de algo material um Deus na nossa vida também? Está vendo como é que é a essência da lei? E outra coisa, tem hábitos que nós, às vezes, se tornam vício na nossa vida, que não é a comunhão com Deus, porque isso pode se tornar um bom vício, né? Mas qualquer vício que tome o lugar de Deus é um ídolo. É um ídolo, né? Então, Cristo, irmãos, ele nos mostrou que a essência da lei é muito além do que aquilo que está escrito. Quando ele falou, por exemplo, do adultério. Adultério, muitas vezes, irmãos, a gente acha que é somente o ato consumado. Mas Cristo falou assim: não, meu amigo, se você pensar, você já está adulterando. Está vendo? Então muitas vezes, eu não quebrei o 7º mandamento porque eu nunca adulterei. Eu não consumei um ato. Mas né, muitas vezes, irmãos, na minha mente já está, estou adulterando todo dia. Né? Então a lei é muito além do que aquilo que está escrito. E Deus requer de nós, irmãos, uma completa entrega. Agora, nós só vamos ser obedientes à lei se nós tivermos o caráter de Cristo Jesus na nossa vida. Porque Ele viveu a essência da lei completa, sem transgredir nenhum mandamento. E nós só podemos ser salvos mediante Cristo Jesus, vivendo na nossa vida, para que nós também possamos vencer, obedecer, né, os mandamentos. Ele próprio fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, né? Então é muito mais do que nós imaginamos. Agora, irmãos, não é motivo para ninguém aqui se desesperar, não, porque a salvação ela está ao alcance de todos nós. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar que não teve oportunidade de ser salvo. A oportunidade vai bater na porta do coração de cada pessoa na face dessa terra. Agora, é o nosso caráter, as nossas escolhas é que vão demonstrar, né, qual caminho seria. Se o caminho largo ou se o caminho estreito. Caminho estreito, irmãos, é viver como Jesus viveu. Ponto. Caminho largo está aberto. A porta é tão larga que se você sair do caminho estreito, que agora ela já te pega. Qual caminho nós vamos seguir? Como podia Deus aplicar o castigo, sendo misericordioso e perdoar o pecador, sendo justo? Se Deus matasse o homem, matasse Adão, ali no ato que ele pecou, irmãos, Satanás o acusaria de tirano. Eu já até falei isso. Se lhe perdoasse, Deus seria injusto, seria mentiroso, por causa da essência da sua lei. Era preciso agora complementar as duas coisas, ser justo e misericordioso. Mas era preciso alguém para concretizar esse fato. E esse alguém foi o seu filho. Por isso, irmãos, que o Evangelho se resume em João 3,16. Todo mundo conhece esse verso aqui, acredito eu, né? Conhece, Laís? João 3,16? Conhece, não conhece? Conhece? Fala para nós. Amém. Amém. Mas ela sabe, a Arthur sabe, também a Sara, a Luísa também sabe, todos nós sabemos.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que emprestou? Não, deu. Que vendeu? Deu. Doou o melhor que ele tinha. O amor ágape de Deus, irmãos, se consiste em dar e não receber nada em troca. Será que nós conseguimos colocar esse amor em prática nas nossas vidas? De dar e não requerer nada em troca? Esse é o verdadeiro amor. O amor que nós vivemos aqui nesse mundo, irmãos, não é o amor de Deus. É necessário na nossa vida? É. Mas Deus requer muito mais, porque o amor de Deus, ele é um amor completo. Ele dá, André, e não te pede nada em troca. E outra coisa, quando ele dá o que ele tem de melhor. Ele deu o que ele tinha de mais precioso. E muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, nós nos apegamos a tal coisa. Essa eu não dou, essa eu não empresto, essa eu não deixo nem ver. E esse amor de Deus foi bem claro, deixar bem claro nos mandamentos. Bem claro nos mandamentos, foi bem explícito mesmo o amor de Deus nos mandamentos. E o que a gente deve fazer? Seguir esse exemplo de Deus. O amor, irmãos, de Deus é tão profundo que ele dá o que ele tem de melhor. Deu seu Filho unigênito. O que significa unigênito? Único gerado. Único da mesma espécie. Gerado. Pega aí. Único da mesma espécie e gerado. Se ele é da mesma espécie, então ele também é o quê? Deus. Ele herdou a divindade. Ele herdou essa divindade do Pai. Só que aí, irmãos, só tem uma diferença agora. Porque é o seguinte, nós, seres humanos, se você tem um pai que é bem sucedido, e se você agora, seu pai, ele é o presidente de uma empresa bem sucedida, e o seu pai agora, por exemplo, fala assim, não, agora eu vou passar a presidência da minha empresa para o meu filho. E esse filho agora ele também vai tentar ser bem sucedido como pai. Correto? Se ele for na nossa esfera, né? Se ele for sábio, ele vai tentar fazer tudo da mesma forma que o pai. Né? Então, Deus, quando ele gerou o seu filho, agora ele gera na mesma essência, na mesma espécie, na mesma forma. Então, ou seja, Jesus Cristo também é Deus. Só que aí agora entra um fato que eu falei no início. Ele agora não usurpou ser igual ao Pai. É aí que está a diferença, irmãos. Porque se ele quisesse ser igual ao Pai, se tornaria uma trindade. Dois deuses. Mas a Bíblia relata para nós de um único Deus. Por que de um único Deus? Jesus Cristo, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. E tem passagens aqui, irmãos, que você vai ver o próprio Deus chamando Jesus Cristo de Deus. Compreende? O verbo está com Deus, era Deus, né? Então, se alguém chegar e perguntar para você, Jesus Cristo é Deus, o que você vai explicar para eles? Sim. Sim. Se você falar não, irmãos, muitas vezes você trava, você já põe um final na pergunta da pessoa e na oportunidade que você tem agora de explicar a forma que Jesus Cristo é Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus, por isso que ele esvaziou-se de si para que o Pai pudesse habitar nele. As obras que eu faço, não faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem as faz. Diferente de Lúcifer, né? Que quis ser igual a Deus. Quis ser, né? E no monte das
das congregações estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Altíssimo é o Pai, ele queria ser. Está vendo a diferença? De um esvazia para que o Pai possa habitar, e o outro quer ser igual, quer ser adorado. Esse que se esvaziou, Deus falou: não, você esvaziou, eu estou habitando em você pode ser adorado. Tanto que ele falou que até os próprios anjos que o adorem, mesmo quando ele veio e assumiu a forma de humano. Deu ordem para que os anjos adorassem a Cristo. E Satanás não. Ele já quer forçar uma adoração. Ele cria, ele utiliza de um pouco da verdade, coloca a mentira e cria maneiras de adoração. Trindade, maneiras de adoração criada, não por Deus, mas sim por Satanás. Romanos 3, 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós só podemos ser justificados, irmãos, mediante, então, Jesus Cristo. Essa é a graça de Deus. Esse é o dom de Deus, o dom imerecido. Por que imerecido? Porque nós somos pecadores, nós deveríamos morrer. Mas Cristo não pecou e morreu em nosso lugar. Paulo nos ensina que, graças à obra de Cristo, o veredito final pode ser reconhecido por antecipação, que os homens reconciliados com Deus podem ter desde já a certeza do pronunciamento final dos justos. Mas sobre que base, Paulo fala? Paulo nos ensina, presta atenção, que graças à obra de Cristo, o veredito final pode ser reconhecido por antecipação, que os homens reconciliados com Deus podem ter desde já a certeza do pronunciamento final dos justos. Mas sobre que base ele fala isso para nós? Romanos 5,9, vamos ver lá? Romanos 5, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sobre que base Paulo fala isso, irmãos? Que nós já podemos dar o veredito final da nossa salvação? Pelo sangue de Cristo. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Pelo sangue de Jesus. Irmão, quando a gente comenta com alguém que nós somos salvos por Cristo, existe assim não seria, não vou te falar palavras sérias, mas assim, existe uma desconfiança que a gente não vai ser salvo. Nessa desconfiança, ele olha para a gente e vê, você não é santo. Mas essa justificação de Deus é que nos torna santos. E ninguém não faz nada por merecer, é um dom gratuito de Deus, é por isso. O ser humano não pode. Isso se resume, André, da seguinte forma: pelo fato de eu ter sido salvo, eu guardo os mandamentos por amor a Deus.
Porque muitas vezes, aos olhos da pessoa humana, você tem que guardar os mandamentos para ser salvo. Está entendendo a diferença? Isso aí é aquela situação do judeu e do gentio, lá no início que nós lemos. Você tem que guardar a lei para ser salvo, ou seja, você, para ser salvo, você tem que fazer mediante as suas obras. Pensamento do judeu, lá no início que nós lemos aqui. Só que, diante de Paulo agora, dos gentios, nós vemos que os gentios alcançaram a justificação de que forma? Pela fé. Mediante A fé em Jesus. a fé em Jesus Cristo. Então, ou seja, de fé em fé, crescendo a nossa fé a cada dia, mediante a fé em Jesus Cristo, nós já podemos concluir: eu fui salvo, e pelo fato de eu ter sido salvo, aí eu obedeço os mandamentos de Deus por amor a Ele. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É interessante que Satanás, ou ele quer que você seja como um judeu socialista, ou ele quer que você seja totalmente relaxado. E quando é para cumprir a lei, a gente tem que pedir a Deus a prudência de saber se aquilo que a gente está fazendo realmente é amor, ou a gente só está querendo atender uma necessidade da gente. Isso mesmo. E essa prudência que nós devemos pedir de Deus está em quem? Em Jesus. Jesus é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. O ponto de domínio próprio, irmãos, que Deus requer da nossa vida, está em Jesus. Né? Quando o inimigo viu que Jesus Cristo havia se batizado, a Bíblia fala que o Espírito de Deus agora o levou para o deserto. E lá no deserto é que o inimigo foi tentar Jesus. Agora vamos avaliar uma coisa. O que Jesus Cristo foi fazer no deserto? Purificação. Ou seja, mais comunhão com Deus. Mais querer viver uma vida santa. Vocês estão me entendendo? Se Jesus por um momento ele achasse que não precisasse de Deus, ele pecaria. Está vendo, irmãos, onde que nós pecamos? Vocês estão entendendo? A Nai entendeu bem aqui o negócio. Muitas vezes nós pecamos, irmãos, é porque nós achamos que nós não precisamos de quem? De Deus. De Deus. E se Jesus Cristo por um instante ele achasse isso, ele pecava. E é por isso que o inimigo agora então chega e pegou Jesus numa situação, irmãos, difícil. Humanamente frágil, né? Porque ele se dispôs agora a fazer um jejum de 40 dias. Vocês já pararam para pensar ficar 40 dias sem comer? Será que hoje, no nosso mundo, nós conseguiríamos? Mas só consegue 15 dias. Se conseguir 15 ainda tá bom, né? Ainda tá bom, né? Mas se nós ficar um dia, muitas vezes nós já estamos, né? Abatidos. Mas isso agora é 40 dias. O inimigo agora pega. E ele vai, aí ele voltou lá no ponto onde ele fez quem ia cair. Primeiro ponto foi o quê? Alimentação. Não está com fome? Ser as mesmas filhas de Deus. Ser as mesmas. Ainda fez ele meditar. Fez ele duvidar da. Ver se ele duvidaria da origem dele. Se és. Quantas vezes essa preposição não chega até mim e até você também? Se você se diz filho de Deus, se é um cristão, por que essa doença está te afligindo? A gente fica com raiva, né? Não é? Tá. Agora, o próprio Cristo falou assim, ó, no mundo nós ainda teríamos o quê? Aflições. Só que ele pediu,
Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu Venci. E se você tiver bom ânimo também, você pode Vencer. Irmãos, não vai ser doença, não vai ser falta de alimentação, não vai ser nada. A palavra de Deus fala: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. É por isso, irmãos, que a salvação, ela é mediante Cristo Jesus, de fé em fé. Ela é fé progressiva. Quanto mais você exercita ela, mais você se sente forte. Agora, significa que eu cheguei num ponto que eu estou bem na fé e que não preciso de avançar mais? Tome cuidado. Tome cuidado, porque esse momento é que é perigoso você tomar uma rasteira do inimigo. Né? Igreja da Odisseia, né, Lai? Temos que tomar cuidado. Rico estou e de nada tenho falta. Nós temos que sentir falta de Cristo todos os dias para nós pegarmos na mão dele, irmãos, e falar: Senhor Jesus, eu quero ser salvo mediante a tua graça. Não mediante nada que eu faço, mas mediante a tua graça. Porque esse dom é um dom imerecido. Eu não posso fazer nada para poder pagar. Porque o próprio Deus fez. Ele pagou o preço por cada um de nós. Amém por isso. Amém. A base do sacrifício de Cristo, de sua vida entregue, Deus pode atribuir justiça a quem não a possui em si. Mas de que maneira? Presta atenção. A base do sacrifício de Cristo, de sua vida entregue, Deus pode atribuir justiça a quem não a possui em si. De que maneira agora? De que maneira Deus pode atribuir justiça a um injusto? Simplificando a pergunta. Somente através de Cristo. Se aquela pessoa, ela aceitou Jesus, aí Deus aceita ela pelos méritos de Cristo, não pelo mérito da pessoa, porque a pessoa em si, ela não tem mérito nenhum. Mas se ela aceitou Jesus na vida dela e aceitou a justiça de Cristo, então Deus agora ele começa a enxergar ela através de Cristo. Romanos 3, 24, irmãos. É por isso que o pecador que não aceita Jesus, ele não pode ser justificado. Não pode ser justificado. O que diz Romanos 3, 24 aí? Ó, vamos ler o 23 e o 24, para nós compreendermos. O 23 fala assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra é muito clara: todos pecaram. E completando, né, nós já até lemos aqui, fala que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Então, ou seja, todos pecaram e carecem agora da glória de Deus. Versículo 24 fala assim, ó: sendo justificados gratuitamente. Você precisa de pagar alguma coisa? Não. Você precisa de fazer alguma coisa? Não. A gente tem que aceitar. Fazer precisa, é aceitar, né? Porque aí complementando, ó: sendo justificados gratuitamente por sua graça, né, graça gratuita, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção é a aceitação, exercer a nossa fé. Exercer a nossa fé. Então, eis aí a resposta, né? A base do sacrifício de Cristo, de sua vida entregue. Deus pode atribuir justiça a quem não possui justiça em si? Pode, mediante a sua graça, né? E a aceitação da pessoa, né, na vida de Cristo, mediante o que há? A fé. Eu vejo igual no caso do tribunal. Se você for lá sozinho, diante do juiz, muitas vezes você não vai ter seu caso ganho. Você precisa de um advogado, porque ele entende. E a partir do momento que o advogado vai lá e você ganha a causa, você precisa fazer um compromisso de não cometer mais aquele erro daquele momento em diante, senão você vai voltar lá novamente
vai precisar novamente do seu advogado. Vamos complementar com um exemplo bíblico. A palavra de Deus fala, 1 João 1,9, não é isso? 1 João 1,9? O que fala lá para nós? Alguém leia para nós. 1 João 1,9. Aí nós vamos voltar lá no início de novo, onde que o judeu, né, para ele, a justiça da lei tem que ser cumprida ao pé da letra. Mas a palavra de Deus fala para nós aí, nos dá uma esperança. O que fala aí, Luiz, para nós? 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus Cristo é fiel e justo para o quê? Nos perdoar os pecados. Tem um outro versículo que eu não me lembro qual agora, que fala do advogado. Aí também, não? 1 João? É 10? É o 10? Dizemos que não temos cometido pecado e fazê-lo ele mentiroso. 2:1. Pode ler. O 2:1 diz: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Complementando o que a Nádia fala para nós. Todavia, se alguém o quê? Pecar. É motivo de desesperar? A ordem é não pecar. Mas se alguém pecar, Temos um advogado, Cristo Jesus, né? Que está intercedendo por nós, que está mediando essa causa em nosso favor. favor. Interessante, irmãos, se vocês parar bem uma cena de juízo, imaginamos, por exemplo, assim, o Enio chegando agora diante do tribunal de Deus e os advogado de acusação, Satanás, e o advogado de defesa, Jesus Cristo. Satanás vai relatar todos os podres do Enio no decorrer da vida dele. Todos os podres, todos os pecados. Podres, irmãos, é pecados. Todos os pecados. Porque enquanto nós estamos vivendo uma vida de pecado, nós estamos num lamaçal de pecado. Nós estamos sujos. Sujeira, nós podemos simplificar essa palavra podre. Então, o inimigo vai relatar todos os pecados, todos os podres do Enio. Agora que entra o fator. Se todavia eu pecar, se eu confessar o meu pecado, a quem é Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para me purificar e me conceder a salvação. Aí, irmãos, ele pode chegar agora, o advogado de defesa de Jesus Cristo, e falar assim: está vendo aqui, Satanás? Essas mãos que tu fizestes os seres humanos cravar na cruz? Está vendo aqui, Satanás, esse sangue que foi derramado dessas mãos? Eu vivi uma vida justa. Ele me aceitou, viveu de fé em fé, e a partir daquele momento, ele lutou contra o pecado. E pela sua fé, pela sua aceitação, e mediante a graça, eu o absolvo. Amém por isso, irmãos? Nós chegarmos diante do tribunal de Deus e acontecer isso, Jesus Cristo nos absolvendo pelo seu sangue derramado na cruz para suprir os pecados que nós cometemos. E os pecados, Satanás, que estavam sobre ele, que ele cometeu agora, vai ser todos jogados sobre a sua cabeça. Sentença final, irmãos, porque ele vai ter que lembra lá do santuário celestial? Da purificação do santuário? Quando o sumo sacerdote fazia a purificação do santuário, ele pegava os pecados de um ano inteiro que estava ali no santuário e colocava sobre a cabeça de quem? Do bode Azazel. Vocês estão lembrados bem dessa cena? Então, irmão, todo aquele que foi justificado mediante o sangue de Jesus, o pecado dessa pessoa vai cair sobre a cabeça de Satanás.
Ele que vai ter que pagar pelos meus pecados. Mediante a graça, a justiça de Cristo. Mas para que isso aconteça, nós temos que deixar que Jesus nos tire de nós a nossa veste de justiça própria, esvaziarmos do nosso próprio eu, para que Ele possa nos vestir com a justiça dele. Porque muitos acham que Jesus ele vai nos vestir com a justiça dele em cima da nossa justiça própria. Não. Não tem como. Aí não tem como você moldar o caráter. É igual aquela parábola das bodas, onde o dono da casa ele concede veste para todos os convidados, mas tem um lá que acha que a dele tá bonita o suficiente. Não, mas eu gostei essa, a minha tá chique, tá bonita. Então, ele foi convidado e tinha uma roupa especial para ele não quis usar. Ele foi expulso da festa. Jesus estava representando, era isso, o caráter humano, que nós devemos despir e aceitar a veste de Cristo, que é a justiça de Cristo. Irmãos, uma outra pergunta: o que Deus agora requer de nós para que nós sejamos justificados? Aquele que ganha vários. Ou seja, o amor a Deus é Fé. um ponto, né? E principalmente a fé. Certo? Por isso que fala justificação pela fé. Gálatas 2, vamos ver lá? 2,16. Então vamos sair um pouquinho mais. Irmãos, se vocês quiserem compreender melhor o assunto de justificação pela fé, leiam o livro de Romanos e Atos. Esses dois livros é a essência da justificação pela fé. E tem alguns outros versículos em alguns outros livros que complementam, tá? Gálatas 2, versículo 16. Gálatas 2, verso 16. Amém? Não, Gálatas 2, 16. Achou? 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Somente mediante, irmãos, a fé em Jesus Cristo. E fé em Jesus Cristo, irmãos, significa aceitar o modo de vida de Jesus na minha vida. O exemplo dele para mim, para nós. É aceitar esse exemplo. A maneira que ele viveu, nós devemos ter que viver também. E aí, irmãos, eu fico preocupado agora com a minha vida. Porque eu vejo, eu preciso ser podado, eu preciso ser moldado, e muito ainda, porque essa natureza não é fácil, não é fácil. Tenho debruçado, né, todas as noites, todas as manhãs, e pedido a Deus: Senhor, poda-me, molda-me, porque esse poder, irmão, só Deus pode nos dar. Agora, na medida que Ele vai concedendo, nós temos que ir utilizando e retirando essa natureza pecaminosa das nossas vidas, para que, assim como Cristo se esvaziou de si mesmo, para que o Pai pudesse habitar, nós possamos esvaziar do nosso próprio eu, para que Cristo possa habitar. Quando isso acontecer,
nós estamos preparados para receber a chuva serôdia. Amém. É o que Enquanto nós tivermos, irmãos, uma nota do nosso querer, da nossa própria vida, do nosso próprio egocentrismo, do nosso próprio orgulho, não tem como Cristo agir, não tem como Deus derramar o poder. É preciso nós esvaziarmos de nós mesmos. E esse esvaziamento, irmãos, requer muitas renúncias. E as renúncias da nossa vida não são fáceis. É por isso que nós devemos debruçar noite após noite, manhã após manhã, nos braços de Cristo Jesus e pedir dele: Senhor, salva-me pela tua graça. Amém. Molda-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E assim como Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me aonde tu queres, faça de mim um pregador da tua palavra, né? Faça de mim um canal de bênçãos, faça de mim a luz do mundo, faça de mim o sal da terra. Sal tem que ter sabor, a luz tem que iluminar. Devemos, irmãos, cada dia lutar contra o nosso próprio eu. Tem que haver essa renúncia, tem que haver essa luta, porque senão nós vamos ser preparados para o céu. O nosso eu, irmãos, não consegue receber as bênçãos da eternidade, não. Ele é consumido na presença de Deus. O nosso eu diante da presença de Deus, quando Cristo voltar em glória, para a glória do Pai, se tiver um pouquinho do nosso eu querendo sobressair, é fato para sermos consumidos. Deus é fogo consumidor. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Aí agora é preciso o pecador se arrepender, confessar os seus pecados, se arrepender e viver uma vida de fé em fé mediante Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos lutar cada dia contra o nosso próprio eu. Agora, irmãos, mediante tudo que nós estudamos aqui, faço uma pergunta para vocês. Nós lemos aqui em Gálatas 2,16 agora, aqui ó: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Eu te faço uma pergunta: a fé salva? A fé sem obras é morta. Fé salva? O que você acha, Ana? Você está pensativa? Jesus salva, né? Eu vejo o caso da Maria Madalena, que ela tinha adulterado, os discípulos fariseus trouxeram ela a Cristo e Cristo falou: bem, onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Não peques mais. Ela acreditou em Cristo, tanto que ela voltou: Senhor, mas eu não consigo. Eu disse assim: vai, tenha fé e não peques mais. Então, o modo de a gente alcançar a salvação é só quando a gente permite e acredita que Cristo vai trabalhar nas nossas vidas para vencermos aquele pecado. Nossa. É uma fé com obras, uma fé sem obras não salva. A fé em si só não salva. Quem salva é Cristo. Priscila falou bem. Quem salva é Cristo. Ou até porque eu tenho que exercer fé em Cristo. A fé é o início, né? A fé é o início. Porque você tendo fé, você vai acreditar que Cristo morreu para te salvar, que Deus deu os mandamentos que ainda está em vigor hoje, porque sem fé eu não consigo acreditar, eu não consigo ver. É impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Ou seja, então a fé é o início. É o início. Agora vamos só entender por que fé não salva. Fé é uma pessoa? Não. Quem pode salvar? Somente uma pessoa que viveu uma vida justa e sem pecado. Correto? Quem que foi o único que viveu uma vida justa e sem pecado? Fala tu, Jesus Cristo. Fé não é uma pessoa, fé não é filho de Deus. Fé é o que de Deus? Um dom. Dom salva? Não. Agora o Filho de Deus salva.
Por isso que a fé não salva. A fé é o início. A graça de Deus, ela é recebida mediante o quê? O dom de Deus, que é o que? A fé, né? A fé em Jesus. A fé tem que ser decorrente em uma pessoa, e essa pessoa é o Filho de Deus, Cristo Jesus. Está entendido, irmãos? Fé é um dom de Deus. Se você pegar lá os dons do Espírito lá, você vai ver que a uns foi dado mediante dom de fé, né? Então a fé, ela é um dom que provém de Deus para nós, tá? Ou seja, a partir do momento que eu conheço a Jesus Cristo, quem salva? Jesus. Aí agora eu passo a exercer o quê? Fé nele. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Mas eu tenho certeza que Ele está aqui no nosso meio nessa manhã. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Eu tenho certeza que Ele está no santuário celestial nesse momento, fazendo a mediação, a propiciação pelos nossos pecados. Isso é fé. Eu tenho certeza que os anjos de Deus estão aqui acampados ao nosso redor. Isso é fé, irmãos. Amém. Agora a salvação, ela só é mediante Cristo Jesus. Para salvar foi preciso derramar sangue. E o único que derramou sangue foi o Filho de Deus. Pelo sangue dele que nós fomos lavados. Amém. Né? Fomos lavados pelo sangue de Cristo. Né? Fé é a mão que se estende e se apega às promessas de Deus. Fé é um ato pelo qual o homem se entrega a Deus, que é ao mesmo tempo verdade e bondade, como a fonte única da salvação. Fé é um dom divino que nos permite crer naquilo que não vemos. Vamos estudar um pouquinho agora Filipenses 3. Vamos lá, abra sua Bíblia lá em Filipenses 3. E nós vamos finalizar o estudo dessa manhã, nesse estudo agora de Filipenses 3. Nós vamos ler do 7 até o 11. Três, 7 ao 11, amém? Todos encontraram aí? Rejane aqui não está bem antes, Rejane, volta para trás. Antes de Tito aí, pode voltar mais aí. Está antes aí de Tessalonicenses aí, ó. Antes de Colossenses aí, ó. Você está com a mão em Colossenses, aí está um livro antes. Amém? Todos encontraram? Versículo 7 fala assim, ó: mas o que para mim era lucro, isso considero agora como perda. Por causa de quem? Por que Paulo falou isso agora? O que é que Paulo considerava como lucro? As coisas do mundo. Um conjunto de valores que ele buscava, né? Conjunto de valores, posição. Paulo era um homem bem estudado. Paulo era um homem bem estudado, irmãos, nas principais escolas, né, da época, e achava que pelo conhecimento que ele teve, aquilo que ele fazia antes de conhecer o verdadeiro Evangelho, ele achava que ele estava fazendo de forma correta. Mas ele achava que aquele estudo que ele tinha era algo precioso. E pela sua sinceridade de achar que ele estava fazendo as coisas corretas para Deus, né, me dê cartas para que eu possa ir até Damasco e ali pegar os cristãos e prendê-los. E no meio dessa viagem, irmãos, ele teve um encontro com Cristo. Todos conhecem o encontro. Aquilo que eu me considerava para mim era lucro
lucro agora eu considerei perda por causa de Cristo. E muito mais, irmãos, além disso, Paulo era um homem que tinha finanças também. E essas finanças agora ele colocou na obra de Cristo também. Né? Ele colocou na obra do Evangelho. Vamos lá, continuando, versículo 8. 5. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele simplesmente agora completou o que eu falei ali no início. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo o quê? Justiça própria, que procede de lei, senão a que é o quê? Mediante a fé em Cristo, né? A justiça que procede de Deus, baseado na fé. Vocês entenderam bem isso aí? Presta atenção. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Paulo falou assim, ó, para minha salvação agora eu prefiro perder tudo o que eu tenho. Prefiro perder. Por aquilo que eu considerava lucro, agora eu considero perda. Eu prefiro perder. Para não ser achado, né, em mim, o que? Justiça própria. Que procede de lei. Aí ele agora complementa. Senão aquela que é mediante a... Irmãos, e a fé em Jesus Cristo nos faz renunciar a muita coisa. Lembra que eu falei com vocês que nós temos que debruçar a cada noite, a cada manhã, aos pés de Cristo e pedir Ele para que possa fazer as reformas necessárias nas nossas vidas? Resumindo aí, Paulo passa a entender que ele passa a deixar a sua autossuficiência, ou seja, o seu eu, e volta para quem? Isso a gente deve fazer hoje no nosso vida. É aí que está, irmão, nós temos que orar muito a Deus, porque Deus quer que nós nos colocamos ao seu inteiro dispor. Mas o inimigo está querendo colocar um medinho na nossa mente. O inimigo quer falar assim, você vai deixar tudo para ir seguir esse evangelho? Você agora não quer correr mais atrás de casa, de carro, de estudos? Você não quer mais ser uma pessoa bem-sucedida nesse mundo? Vocês estão vendo, irmãos, como que é diferente a essência do verdadeiro evangelho para os evangelhos que estão sendo pregados aí nas outras igrejas hoje? Porque as outras igrejas de hoje, irmãos, não todas, é claro, eu não posso julgar e nem tenho o poder para isso, mas se elas querem falar, por exemplo, Naira, você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você tem um fusquinha, não tem? Vende seu fusca, põe no altar de Deus que Deus vai te dar uma parola. Esse é o evangelho pregado aí fora, irmãos. Só que Paulo aqui agora está falando para mim, se eu tinha um fusca, eu preferi perder o fusca agora e andar de camelo. Se for para o bem da causa, irmãos, não significa que nós temos que sair vendendo tudo, não. Não é esse o plano de Deus para nós. Deus só quer que nós não colocamos o amor nas coisas materiais. Se eu tenho um carro, eu falo assim, Senhor, esse carro é com o Senhor, esse carro é para fazer a tua obra. Se o Senhor falar isso, você tem que sair daqui e tem que ir lá na África de carro, eu vou arrumar um jeito de atravessar o oceano para poder ir lá. Mas se Deus mostrar que tem, irmãos, o carro é para a obra de Deus. Coloca dentro do navio e atravessa o oceano. Não, meu carro não, meu. Tá vendo? Eu. Essa palavra é eu, meu, eu. Irmãos, tome cuidado com essas palavras. Eu, tá? Toma cuidado. Senhor, é do Senhor. Senhor,
pequeno grupo, é aqui que nós vamos montar um pequeno grupo. É aqui que o Senhor quer que eu pregue com meus vizinhos, é aqui que nós vamos pregar, então. Ela não é minha, é do Senhor. Foi o Senhor que me deu. Interessante, irmãos, que tudo que nós temos não pertence a nós. Deus só nos concede para nos fazer canal de bênçãos, para ver se nós estamos aptos a receber mais. O que ele tinha, ele deu. Nós não falamos, não estudamos isso aqui, João 3,16? O que ele tinha de mais precioso, ele deu. O que nós temos dado para Deus? Porque ele deu em favor de nós, seres pecadores. Agora, o que nós temos que nós podemos dar para Deus, que é o Deus que pode nos salvar? Nosso caráter, irmãos, é o que Deus quer de nós. Uma vida de dedicação a Ele. Uma vida de submissão. Submissão significa que eu dependo de Deus a cada dia para vencer, para poder seguir com os meus afazeres, para seguir com os planos que Deus designa para cada um de nós. Aquilo que considerei como lucro, agora eu considero como perda. Interessante, irmãos, que em 2002 eu formei a faculdade de administração. E quando eu formei, irmãos, eu pensava em trabalhar em empresas grandes, multinacional, de ser uma pessoa, tipo um gerente bem sucedido, de ser uma pessoa que pudesse ter uma grande casa, uns 2, 3, 4 carros. Pensava dessa forma. Mas em 2001 Deus me chamou, irmãos, e eu entreguei no batismo, de forma errada, mas entreguei. E a partir daí Deus foi me moldando, porque Ele viu uma sinceridade no meu coração. E hoje, quando eu falo para as pessoas assim, ó, eu quero ir morar numa roça, eu falo assim, você é doido. Aquela faculdade que eu considerava como lucro para mim, que poderia me dar riquezas temporais deste mundo, hoje eu considero como perda. Não preciso da faculdade que eu fiz mais. Foi boa? Foi. Me trouxe conhecimento? Trouxe. Mas eu quero ela para mim poder ganhar o mundo? Não. Agora, se Deus quer utilizar dela para que eu possa ganhar pessoas para Cristo, aí eu vou absorver. Mas para ganhar o mundo, não. A porta larga, ela é muito larga mesmo. O próprio nome já diz. Agora, os grandes pregadores da Bíblia, eles desvincularam todos os bens materiais. Então, irmãos, nós temos que desvincular. Não significa que eu tenho que desfazer, sair vendendo tudo, não. Não é isso que Deus requer de nós. Mas Ele quer o seguinte: coloca nas minhas mãos que eu vou administrar para você. Se tiver que vender, eu vou te falar. Mas utiliza da sua casa para a minha obra, utiliza do seu carro para a minha obra, utiliza das bênçãos que eu estou te concedendo para você ser um canal de bênção para outras pessoas também. E assim Ele quer fazer de nós, irmãos, um canal de bênçãos às outras pessoas. Paulo, quando ele deixou aquilo que considerava lucro como perda por causa de Cristo agora, quantas pessoas Paulo agora consegue levar à salvação em Cristo Jesus? Vocês estão vendo como é que é o negócio? As mensagens de Paulo, irmãos, agora chegou no mundo todo. O Evangelho de Deus pregado na vida de Paulo chegou, está aqui na nossa mão hoje. Nos nossos dias. Está aqui nos nossos dias. Moisés, quando ele resolveu deixar a riqueza do Egito, ir para o deserto, passar 40 anos no deserto,
e depois voltar para salvar aquele povo do Egito, irmãos, Moisés preferiu falar: não, eu não quero riquezas deste mundo. E através da sua perca para as riquezas, aquilo que ele considerava lucro ali, de receber como herança ali, talvez ser até rei do Egito, ele falou: não, isso eu não quero, eu considero isso como perca para mim. E quantos hoje não estão tendo conhecimento pelos escritos de Moisés? O porquê para nós, irmãos, muitas vezes não considerar algumas coisas como perca? Quem sabe assim nós vamos conseguir ganhar muitas pessoas para Cristo. É preciso haver renúncia às coisas deste mundo. Renunciar à porta larga e aceitar a porta estreita. A porta estreita, irmãos, é viver o que Cristo viveu. Teve momentos que Cristo falou assim: ó, ele não tinha nenhum travesseiro para onde reclinar a cabeça. Quantas e quantas vezes nós estamos preocupados, irmãos, com o alimento daqui a um mês ainda para frente? Quantas e quantas vezes nós estamos preocupados com: será que daqui a um mês eu vou estar trabalhando? Daqui a 2 meses eu vou estar trabalhando? Isso significa que nós ainda não estamos dependendo totalmente de Deus. Quando Paulo falou assim: ó, o que eu considerava lucro, né, e agora eu perdi tudo por causa de Cristo, a justiça que procede de Deus na fé. Aquele que exercer a fé, de fé em fé, crescendo a cada dia, irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara: o seu pão e a sua água será. Amém. Verdade. E o que é que nós precisamos para viver nesse mundo? Do pão e da água? Cristo sobretudo. Nesse mundo aqui, irmãos, a nossa preocupação não é sempre com o pão e com a água? A gente trabalha, corre atrás, faz cursos para poder ter um bom emprego, para a gente poder ter o que comer. O que comer, não é isso? O que vestir. Mas o próprio Cristo falou: o seu pão e a sua água será certo. É o essencial. Isso é viver pela fé, irmãos. Significa que eu tenho que parar de trabalhar hoje? Não. Mas é que eu não posso pegar o meu trabalho agora e colocar como em primeiro lugar na vida de Deus. Adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se Deus quer falar assim: eu quero que você hoje largue o seu trabalho, eu falo: Senhor, eu estou aqui. Eu já falei para o meu patrão, irmãos, falei para ele mesmo: esse é meu último trabalho, que eu trabalho fechado. Se chegar algum dia você me dispensar, que eu tenho que morar na roça. E não tenho roça, mas eu vou morar na roça. Não tenho. A gente tem fé, né? Não tenho. Mas pela fé, irmãos, eu já tenho irmãos que têm, eu tenho certeza que se eu for, e eles vão me ceder um pedacinho para poder viver com eles lá. A gente vai trabalhar junto, desenvolver a fé ainda cada dia mais. Ele falou assim: se não depender de mim, você nunca vai ser mandado embora. Se for depender de você, não, mas se for depender de Deus, eu vou. E ele morre de medo de eu largar ele. Quando o Valmir morreu, irmãos, eu larguei o serviço lá, não como irresponsável. Fui na contabilidade de manhã, resolvi o que tinha que resolver, mandei uma mensagem, tentei ligar para ele, ele não atendeu, mandei uma mensagem para ele, falei: quinta e sexta não estarei na contabilidade, morreu um grande amigo meu, mais irmão do que os próprios irmãos de família, né? E não vou estar. Ele não viu a mensagem. Na sexta-feira à tarde, a gente estava até no horto lá, ele mandou uma mensagem para mim que eu agi de forma irresponsável, que não sei o que, tal. Eu peguei a mensagem que eu tinha escrito de manhã, reenviei para ele e falei para ele assim: ó, não tem problema, segunda-feira de manhã eu estou aí, nós sentamos e conversamos. Ele já sabe. Quando eu falei isso, irmãos, ele falou assim: ele vai pedir conta. Ele mandou uma resposta na hora para mim: já está tudo resolvido. O erro foi ele, e eu aqui não vi.
Irmãos, eu tinha medo de perder emprego. Hoje eu não tenho mais. Eu tinha medo. Isso que eu falei com ele. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, quando você me chamou para trabalhar aqui, eu não viria mais. Mas isso, irmãos, a gente vai desenvolvendo através da fé, através de um conhecimento de Jesus, através de uma comunhão, e de saber que a palavra de Deus, ela é certa. E se Deus fala que o pão e a água vai ser certo, irmãos, vai ser certo. Nós temos que desenvolver a nossa fé. Deus chamou naquele dia, porque naquele dia de Palmina, aquela pregação lá, quantas almas você pode ter, né? Como se diz, não digo assim, muitas pessoas ali ficou, até a própria, Um grande testemunho. um grande testemunho para muita gente. A semente foi plantada. A semente foi plantada no coração das pessoas. Imagina. Né? Se Mas você é tivesse medo, olha você. Mas é porque eu falei, Senhor, Deus. eu estou para fazer a tua obra. Deus. Aonde me chamar, eu vou dar mim. Mas eu quero fazer a vontade de Deus. Deus. Deus é maravilhoso. Não tenho mais medo, irmão, de perder tudo. Só finalizando agora. Versículo 10. Quando eu julgo, no versículo 9, quando ele fala que, né, 8 e 9, quando ele fala que 7, 8 e 9, quando ele fala que prefere perder por causa de Cristo, no versículo 10 agora ele fala assim, ó, para o conhecer quem? Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os. Está vendo por que Paulo preferiu perder? Para que ele agora pudesse, irmãos, conhecer a Jesus Cristo, conhecer o poder da ressurreição de Jesus Cristo, né? Estar em comunhão com os sofrimentos de Cristo, ou seja, o que Cristo sofreu aqui nesse mundo, Paulo agora queria sofrer também. Eu quero ser testemunha, eu quero viver aquilo que Cristo viveu, aquilo que ele sofreu, eu quero sofrer, né? E eu quero agora me conformar com ele na sua morte. Por quê? A partir do momento que eu me conformo com Cristo na sua morte, irmãos, eu estou aceitando a morte dele para me salvar. E ele complementa dizendo, para de algum modo alcançar o quê? Se eu morrer por causa de Cristo, eu vou herdar o quê? A ressurreição, e nessa ressurreição eu vou obter o que? A vida. Esse é o plano de Deus para mim e para você, irmãos. Nós possamos, dia a dia, buscar compreender melhor essa justificação pela fé, essa graça maravilhosa que Deus tem nos concedido, esse dom gratuito. A única coisa que Deus requer de nós é aceitar. Não temos que pagar nada, mas aceitar esse dom maravilhoso, o dom da graça e o dom da fé. E mediante essa fé, é renunciar às coisas do mundo, viver como Cristo viveu e buscar a cada dia ser salvo pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. Amém? Deus possa nos abençoar. Pode juntar 208. Graças a Celso. Acho que é 208, né? Isso, 208. Vamos colocar de pé então, irmãos, para nós cantarmos.
Pai nosso que estás nos céus, santificado, grandioso Deus, seja o teu nome hoje e sempre. Mediante esta graça, ó Deus, de Cristo Jesus nas nossas vidas, o exemplo que Ele deu ao Pai, vindo a este mundo, esvaziando-se do seu próprio eu, não usurpando ser igual a Ti, ó Pai, mas se humilhando, vivendo uma vida simples, uma vida de perfeita integridade diante dos Teus olhos e diante dos olhos do mundo. Mediante esta graça, ó Pai, nós queremos cantar todos os dias das nossas vidas. Nós queremos expressar, ó Deus, essa graça nas nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, buscar com que a misericórdia e a justiça se faça presença nas nossas vidas, mediante a fé em Cristo Jesus. Agradecidos somos, ó Pai, porque um dia estávamos no lamaçal do pecado, sujos, ó Deus, mediante a porta larga. Mas o poder do Teu Evangelho, poder do Teu Espírito, tocastes, ó Pai, ao nosso coração. E ao abrirmos, ó Deus, a porta do coração para que Cristo pudesse entrar, muitas coisas já foram modificadas no nosso caráter e na nossa vida. Sabemos, ó Pai, que ainda muitas coisas necessitam ser moldadas, necessitam ser transformadas, para que o nosso caráter se integre, ó Deus, ao caráter de Cristo Jesus. Um caráter perfeito, um caráter que honre e que glorifique o Senhor, ó Pai, em todos os nossos atos, seja no falar, seja nas obras, mas que Cristo Jesus seja a palavra, seja o nosso pensamento, seja o nosso estilo de vida, e que assim, ó Deus, possamos dar um bom testemunho diante de todas as nações, tribos, línguas e povos. Que o Senhor, ó Pai, nos guarde para o Teu reino de glória. Se alguma mácula, ó Deus, se alguma iniquidade, se algum pecado ainda nos atrapalha a obter um verdadeiro conhecimento, a verdadeira presença de Cristo nas nossas vidas, ó Deus, que o Senhor nos faça lembrar e que nós possamos, ó Deus, nos ajoelhar e possamos, ó Deus, te suplicar o perdão e colocar a nossa causa, Senhor Deus, na mão de um advogado perfeito que é Cristo Jesus, buscando dele, ó Pai, a nossa perfeição, buscando pelo seu exemplo de vida, viver uma vida justa, uma vida que te agrada, uma vida que te louva, uma vida que te bendiga, uma vida que te adore da beleza da tua santidade, ó Pai. Obrigado por esses momentos aqui presentes, ó Deus. Obrigado por essa oportunidade. Teremos, ó Deus, mais uma reunião na parte da tarde. Que o Senhor, ó Deus, já vai moldando os nossos corações, já vai nos santificando, Senhor Deus, e nos glorificando, para que assim, ó Deus, possamos receber o dom do Teu Santo Espírito, para que assim, ó Deus, possamos ter uma comunhão de ceia para com o Senhor, e para que assim, ó Deus, possamos estar mais perto de Ti a cada momento das nossas vidas. Nós somos gratos por toda boa dádiva, somos gratos, ó Deus, pelos méritos de Cristo Jesus no nosso viver. Amém, Senhor. Amém.